dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Louvado seja Deus! Estamos estudando a promessa, a aliança eterna de Deus. O tema desta semana, a vida na nova aliança. Hoje, quinta-feira, nova aliança e missão. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Participe, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, por favor, inscreva-se no canal. Toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, hein? Ore por este canal, que eu estou orando por você. Nova aliança e missão. Bem querido, bem querida, vivemos em um mundo que, de um lado ou de outro, a gente percebe como as coisas estão difíceis. E para dificultar mais nesses últimos tempos, então, vem uma série de doenças e catástrofes das quais nós somos testemunha ocular. Inclusive a pandemia, né? A grande pandemia de coronavírus, que nós estamos sendo afetados direta ou indiretamente. Mas Deus está conosco. Deus não abandonou o seu povo, a sua igreja. Deus não abandonou essa terra, porque Deus ama demais esse mundo, de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito, para que todos nós que cremos tenhamos a vida eterna. Mas, querido, querida, precisamos perceber o que Deus quer de nós. Deus nos salvou, Deus fez uma aliança conosco, Deus nos dá a garantia de termos a vida eterna a partir de agora, a partir deste momento em que vivemos, porque Deus tem um propósito conosco. Deus tem, então, uma missão para mim e para você. Deus tem um propósito em nossa vida e nós, como cristãos, precisamos entender isso. Precisamos entender a nossa parte. Muitos têm o dom da vida, mas não sabem o que fazer com ela. Muitos têm até recursos e não sabem como usar esse recurso. Não sabem, então, dividir esse bem com aquele que está mais necessitado. Não sabem como alcançar aquele que está sofrendo com uma palavra, com um abraço. Deus nos chamou para uma missão. O cristão precisa ter uma vida diferente, uma vida com propósito, para que outros possam vir e desfrutar dessa aliança que Deus nos chamou. Deus chamou a mim e a você para desfrutar de vida eterna, para nos desfrutar de abundância, de vida, e vida com abundância, vida plena. E nós só desfrutaremos vida com abundância quando nos importarmos com o outro, quando entendermos a necessidade do outro, como entendermos que o outro precisa de pão, que o outro precisa de água, que o outro precisa de veste, que o outro precisa de uma palavra. Deus nos chamou para uma missão e como igreja temos essa missão. E veja, querido, veja, querida, que a palavra de Deus, Ele nos chama para ser discípulos e Ele nos chama para fazer discípulos. O que significa ser discípulo? Discípulo significa aquele que segue o seu mestre, que está então com vontade de trilhar os caminhos que o seu mestre trilhou. Então, querido, nós temos um mestre. O nosso mestre é Jesus. E nós precisamos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. E precisamos então fazer outros discípulos trilharem o mesmo caminho de Jesus. Jesus nos chamou para fazer discípulo. Jesus nos chamou para batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas precisam receber a lavagem dos seus pecados por meio do batismo, invocando o nome de Jesus. As pessoas precisam ser batizadas para receber então o poder do Espírito Santo, para receber a plenitude de Deus. Muita gente não conhece, não sabe nem por que as pessoas devem ser batizadas. E o batismo, queridos, ele significa, então, ser sepultado para a velha vida. Por isso que tem que ser por imersão, tem que ser nas águas. Porque sepulta para a velha vida e ressuscita para a nova vida. E Deus nos chamou também para guardar, para ensinar e para guardar tudo o que Ele nos ensinou. Por isso, queridos, precisamos, então, distribuir. Precisamos, então, compartilhar. Precisamos, então, dividir aquilo que temos, esse grande tesouro da vida eterna com outras pessoas. Esta é a nossa missão.
Deus nos chamou para ter uma missão, para ter uma vida com propósito, para ter uma vida segundo a vontade de Deus. Você precisa, querido, dividir, compartilhar a palavra de Deus, um estudo da Bíblia, um pão, a veste. Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus te chamou para uma missão. É seu desejo, então, ser esse missionário, ser essa pessoa que Deus vai usar para a missão. Se esse é seu desejo, então, ore comigo. Eterno Deus, obrigado, porque o Senhor deixou claro aqui em Mateus capítulo 28, que nós não temos uma vida desorientada, mas temos uma vida com propósito, que é então ensinar e fazer discípulos. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua missão, em nome de Jesus. Amém.